Tem um questionamento, na verdade são dois, da senhora Ângela, com relação ao descarte das tintas ou das latas, acho que é o complexo todo. E tem mais uma pergunta da internet, né? Do Eguinaldo. Obrigado, Eguinaldo, pela participação. Bom, vamos começando com o Eguinaldo. Quando eu falei da especificação de pintura, dois assuntos aí. Primeiro, essa especificação de pintura é relativa à quantidade de material e o tipo de material a ser utilizado numa fachada. Tá? Isso não exime o trabalho que a Prevent faz, que é de análise da superfície, da análise da estrutura. Então, como eu falei no começo, eu não posso colocar uma tinta e achar que vai fazer um milagre, que vai resolver o problema, que não é não é essa a questão. Então, é feita uma análise primeiro pela Prevent, pela empresa de engenharia, para depois a gente chegar na fase da pintura. Legal? Essa é uma questão. Do Eguinaldo, ele perguntou a respeito de pintura interna. Infelizmente, a Coral não tem braço para atender todo mundo nessas questões. Como que eu falo isso? Hoje, se a gente colocar aqui à disposição de vocês um técnico para fazer uma vistoria interna das casas, imagina a quantidade de pessoas, de técnicos que a gente precisa ter para conseguir atender todo mundo. Tá? Eu deixei à disposição lá para o Eguinaldo o meu contato particular. Eu consigo auxiliar de uma forma remota ali, tá? Então ele me manda o questionamento dele e através do WhatsApp ou do e-mail eu consigo responder. Infelizmente a gente não consegue atender essa demanda interna. Tá? Por uma questão de quantidade de pessoas e até do próprio tipo de atendimento, a gente destina isso para áreas acima de 3.000 metros quadrados. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas a gente está mais ou menos nesse caminho aí. Tá? Então, para a gente conseguir atender todo mundo da forma como a gente pretende atender. Não simplesmente passar uma informação, mas sim prestar um serviço de qualidade. Tá? E a outra pergunta, é a Ângela, né? Que a Ângela fez, é a respeito do descarte de embalagens, do descarte de tinta. Eu comprei uma tinta lá para o meu prédio, eu pintei o meu prédio todo, sobraram algumas latas de tinta. Se a lata estiver fechada, não foi manuseado e for bem guardada, ela vai durar até a data de validade do produto. Normalmente 3 anos, como eu falei para vocês. Eu preciso às vezes fazer uma manutenção em alguma parte ali, quebrou um pedaço, precisei mudar alguma coisa, eu consigo fazer uma restauração com aquela mesma tinta que a gente comprou. Não, eu não tenho como guardar esse material. Uma indicação seria fazer a doação desse material para instituições. Podem ser creches, escolas públicas, órgãos públicos. O pessoal sempre agradece muito receber essa sobra de material, essa sobra de tinta. Ajuda bastante na manutenção dos prédios deles também. Não, eu tenho uma sobra apenas de embalagens. Eu comprei lá para pintar o meu prédio, gastamos lá 1.000 latas de tinta. O que eu faço com essas 1.000 embalagens vazias? Existe um programa que vocês podem acessar pela internet, chama-se Prolata. Esse programa Prolata, você abre uma cartilha que mostra como que eu faço esse descarte. A embalagem não pode ter tinta ainda na forma líquida, ela tem que estar seca dentro da embalagem. Eu não posso ter descarte de produtos à base de solvente de forma aleatória. Eu tenho pontos de coleta de material. Então, como a prefeitura, por exemplo, tem aqueles pontos de coleta os ecopontos, a Prolata tem também alguns pontos que fazem o recebimento dessas embalagens vazias. Aqui em São Paulo, ali na Marginal Tietê, eu me lembro muito bem que a 6C estava fazendo esse trabalho. Tá? Então, ele tinha um local ali com os containers, com as caçambas, onde você ia lá e destinava esse material aí. Tá? A Gerdau teve uma época que estava fazendo o recolhimento desse tipo de material também, que eles fazem a reciclagem da embalagem. Eu só não sei quais são os pontos de coleta que a Gerdau utiliza, tá? Mas eles fazem esse tipo de coleta de material também. Tá? Ou essas empresas que fazem a coleta, tem os catadores de rua aí, que também fazem o recebimento desse tipo de material. Tá? Sempre lembrando, não ter resíduo de tinta ainda dentro das embalagens. Se tiver, deixa aberto para secar e aí conseguir fazer a destinação dessa embalagem. Tá? Se sobrar tinta, de preferência fazer a doação para alguma instituição. Legal? Mais alguma dúvida aí?
Tranquilo? Gente, mais uma vez, obrigado. Vou passar para o Cláudio. E agradecer ao Cláudio pela oportunidade de estar aqui, né, de estar junto com vocês.